Oi, gente. Hoje vou falar sobre nomenclatura de cadeias carbônicas normal. O que é essa cadeia carbônica normal? É aquele tipo de cadeia aonde que eu tenho apenas carbonos primários e secundários. Então, o que acontece? A nomenclatura para esses nomes, ela tem uma montagem. A gente é meio um quebra-cabeça essa montagem desse nome. Então, assim, a gente tem algumas especificações que quer dizer algumas coisas dentro dessa cadeia. Então, a minha cadeia carbônica, eu divido ela, a nomenclatura dela, desculpa, gente, entre prefixo, infixo e sufixo. E cada um, ele me informa uma coisa, tá? Aqui, ó. É por aqui que a gente sempre pensa como é que a gente vai colocar esse nome da cadeia. O prefixo, ele indica a quantidade de carbonos que eu tenho na minha cadeia carbônica. E cada um dos números me dá um nome de prefixo diferente, claro. É met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, ex, 7, hept, 8, oct, 9, non e 10, dec. Vai ter cadeia só ter 10 carbonos? Não, existem cadeias de milhares de carbono. Só que eu sempre coloco os principais, vamos colocar assim, os mais simples, que é de 1 a 10. Igual assim, 11, unodec 11, duodec 12 e por aí vai. Então, quando eu falo do prefixo, que é esse primeiro pedaço que eu vou montar na minha cadeia, então, é a quantidade de carbonos que eu tenho na minha cadeia. Tá? A segundo pedacinho do nome, então, é o infixo. Então, vamos nós para o infixo. Ele me fala qual é o tipo de ligação entre os carbonos, tá? A gente não esquecer, entre os carbonos que está ali na minha cadeia. Se são cadeias saturadas ou insaturadas, mas é sempre lembrando, é o tipo de ligação entre os carbonos. Então, tá. Se eu tiver só ligação simples entre carbonos, o meu infixo, que é a parte do meio, é o an. Como assim simples entre carbonos? Entre um carbono e outro, eu tenho apenas uma ligação, um pauzinho, vamos colocar assim. A dupla, então eu tenho que ter um carbono, dupla, carbono. Então, ele vai me dar um infixo em. E a tripla, que é a ligação tripla entre carbonos, vai me dar a in. Beleza? Então tá, então a gente já começou a montar prefixo, quantidade de carbonos da cadeia, infixo, o tipo de ligação entre os carbonos. E o sufixo, que é meu último pedacinho do nome, que é o meu finalzinho, ele vai me indicar o tipo de função que tá ali. Porque a orgânica, ela é dividida em várias funções. Então, o que acontece? A orgânica, como ela é dividida em várias funções, então a partir daí, a gente também vai fazer o seu sufixo, que ali vai me informar qual é a sua função. Por enquanto, só vou colocar algumas coisas assim. Claro que essa parte de cada uma das funções, eu vou explicar separadamente depois, tá? Em algum vídeo e tudo mais, beleza? Hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, o nome mesmo fala hidro e carbonetos. Hidro lembra qual elemento químico? Hidrogênio. E carbonetos, carbono. Então, a função de hidrocarbonetos, eles têm hidrogênios e carbonos na sua cadeia, tá? Na sua fórmula, cadeia carbônica, ele só tem Hs e carbonos, hidrogênios e carbonos, só. Você não coloca mais nada, não entra oxigênio, nitrogênio, nada, 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 nada. Ele tem que ter, nos hidrocarbonetos, eu só tenho carbonos e hidrogênios. O sufixo dele, que é o meu finalzinho do nome, para me mostrar que é um hidrocarboneto, é o O. Vou colocar um O assim, porque senão vai fazer confusão com A, aquela confusão toda. Então, o final do meu hidrocarboneto é o O. O álcool,
me mostra que é um álcool na presença de um OH. Que eu já vou mostrar pra vocês. E aí, o álcool, ele vai pegar, a nomenclatura vai vir igual o final do nome do álcool, com ol. O hidrocarboneto também tem o final, é O. Se eu tirar o S aqui, claro que eu coloquei ele sem querer querendo, no plural. Hidrocarboneto, o final é O, o sufixo é O. Vou até tirar esse S aqui para ficar ainda melhor. O álcool é ol, que é a presença do OH. Vou colocar assim para dar uma diferenciada. Cetona é ona. Aí você fala assim, ó, não é acetona? Então, assim, não, a função chama cetona. A acetona, que você compra na farmácia, no supermercado, em qualquer lugar, ela é uma cetona. Ela é uma substância que tem as características de uma cetona, que é da função cetona. Então, aqui, ele vai ser o final ona. E o aldeído... desculpa, eu esqueci da parte. Numa cetona, eu tenho um carbono secundário, então quer dizer que eu tenho que ter um carbono de um lado, outro carbono do outro. E esse carbono secundário, ele tem uma ligação dupla com oxigênio. É assim que me informa que a função é uma acetona. A função aldeído, eu vou ter um carbono, dupla O, H. É assim que ele é me mostrado. E aí, o final do nome dele vai ser al. Beleza. Então, aqui, aí tem outras funções, gente. Tem ácidos carboxílicos, tem amina, amida, éter e ésteres, tem várias outras funções. Mas isso aí vai ser colocado um por um, com cuidado. Aí, o que acontece? Eu vou, então, começar, através desses nomes, vamos começar a montar. Porque, até então, você olha e fala assim, nossa senhora, eu tenho que decorar isso tudo. Nossa, que loucura, não vou conseguir decorar. Calma, gente. Tudo é fácil de resolver. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para fazermos os nomes, pra vocês entenderem. Então, e para ajudar, eu fiz uma colinha. Em vez de eu pegar aquele papel todo emaranhado, eu vou deixar ela aqui e a gente vai escrevendo a partir dessa colinha, pequena cola que eu fiz aqui. Então, olha só, exemplos. Tá vendo que as 3 primeiras fórmulas que eu coloquei aqui, fórmulas estruturais das moléculas, todas elas têm carbono e hidrogênio, olha. Carbono, hidrogênio, todas elas. Então, significa que isso aqui são nomes de hidrocarbonetos. Beleza. Então, vamos fazer o nome dos hidrocarbonetos. Então, aqui eu tenho 2 carbonos, certo? Então, eu venho aqui, ó, quantidade de carbonos, que é o meu prefixo, 2. Et. Aí, entre os carbonos é uma ligação simples. Então, meu infixo é an. Como é um hidrocarboneto, o finalzinho do nome é um O. Então, essa aqui é a fórmula estrutural de um etano. 4 carbonos. Prefixo. Quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4. But. Ligações simples entre os carbonos. An. E, como é hidrocarboneto, ó, butano. O butano é um dos gases que estão presentes no botijão de gás. A nível de curiosidade. Então, nesse aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Prefixo X. Ligações simples. An. E finalzinho O, porque é hidrocarboneto. Aqui eu não coloquei nem ligações duplas nem triplas, mas aí eu vou explicar daqui um pouquinho, porque tem um exemplo aqui que eu quero mostrar pra vocês. Ó, dos minha segunda linha aqui de exemplos, eu tenho a presença do OH.
Lembrando, hidrocarbonetos, carbonos e hidrogênios. Álcool, OH. Cetona, um carbono secundário, dupla O. E um aldeído é um C, dupla O, H. Por um acaso, eu não vou colocar aldeído agora não. Só vou fazer os exemplos até cetona, tá, gente? Então, olha aqui. Olha o que que sucede. Aqui eu tenho um carbono. Eu não tenho mais do que um carbono, porque aqui do outro lado é um OH. Então, se eu tenho um carbono só, mete. Não tem nem como ser outro tipo de ligação, senão uma ligação simples. Não tem nem como. E nem é entre carbonos, porque ele é único. Então, o meio dele é A. Só que agora, diferente do hidrocarboneto que o final é O, no caso do álcool... deixa eu até colocar aqui, ó. Álcool. O finalzinho é OL. Metanol. Beleza. Esse daqui já tem 2 carbonos. Fazemos do mesmo jeito, 2 carbonos. Et. Ligação simples entre os carbonos. Como é um álcool, finalzinho, ol. Beleza. Aí, o que que acontece? Aí eu tenho a minha terceira molécula. Só que tem uma coisa, gente. Aqui tem um probleminha no meio do caminho aqui que eu vou tentar explicar aqui pra vocês. Eu vou pegar minha molécula de... Não. Ai, gente, olha que bonitinho. Tô fazendo umas moléculas igual aqui, ó. Esse daqui é do metanol. Tá vendo? Um carbono, 3 hidrogênios, um álcool... desculpa. Um oxigênio com hidrogênio. Essa é a molécula do metanol. Então, as moléculas... Isso aqui eu queria falar com vocês. A molécula, elas giram. E elas giram também no eixo, tá? Toda molécula, elas ficam girando. Normalmente, elas têm movimento. Se é um etanol, eu tenho, olha só, 2 carbonos, 3 hidrogênios de um lado, 2 hidrogênios no carbono e o oxigênio ligado a mais um hidrogênio. Aí vem a pergunta, eu poderia colocar esse OH na frente? Claro, mas ia dar diferença? Não, porque você só ia fazer isso aqui na molécula. Você ia só girar ela. Então, ela tem uma única posição que ela pode estar. Mas no caso dessa minha molécula aqui, ela me dá uma situação um pouquinho diferente. Eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só. 4 carbonos. O oxigênio com hidrogênio está no segundo carbono. E os outros hidrogênios, ó. 3, 2, 1 com oxigênio, 1 com carbono e os outros 3. Tá. Só que aqui, o que me acontece? Há uma outra situação aqui, aonde que a minha molécula, ela pode estar com essa função, o OH, em outro carbono. Ela tem a mesma estrutura, acaba tendo praticamente a mesma estrutura, só que há uma diferença de posição. O que pode acontecer? Aqui, ele está no carbono 2. Só que ele também poderia estar no primeiro carbono. Então, aqui ele está no carbono 1. Então, quando acontece isso, que ele a possibilidade dele estar em 2 carbonos diferentes, eu tenho que informar em qual carbono da minha cadeia que ele está. Voltando aonde que ele estava. Ele estava no meu carbono 2, do exemplo que eu dei. Tudo bem? Gente, e colocar pra cima ou pra baixo não tem importância não, tá? Porque as moléculas giram tanto no seu eixo, nos seus eixos, quanto de outras formas. Beleza? Então, ele tá aqui. O nome continua começando da mesma forma, olha. 4 carbonos. Vou caneta azul, por favor. 4 carbonos é but. Como ele tem entre os carbonos
só apenas ligações simples. E no caso do meu OH, que vai mostrar o meu álcool, ele tem duas posições. Ele tem tanto a posição 2, que é onde que ele tá, ou a posição 1, que é o lugar que eu coloquei antes, que ele também é aceitável nesse ponto. Então, eu tenho que informar aonde que tá o OH. E eu informo onde é que ele tá no meio do nome. Logo depois da ligação simples, eu vou informar aonde que ele tá. Ele tá em qual carbono? 1, 2. Gente, outra coisa. Se ele tivesse do lado de cá, ele não estaria no carbono 3, não. Por que não? Porque eu começo a contar da extremidade mais perto da função. Então, 1, 2, ele continua sendo 2. Aqui também é 1, 2. Aí eu começo a contar do lado esquerdo. Sempre assim. Então, aqui ele tá no carbono 2. Então, ligação simples. No carbono 2 da minha cadeia carbônica, entre os carbonos, eu tenho um álcool. Então, ele é me informado com ol. Então, o nome dessa molécula aqui é butan-2-ol. Se ele tivesse no carbono 1, do jeito que eu coloquei antes, para mostrar que ele pode diferenciar, ele ia chamar como? Ele ia chamar but, ligações simples, só que agora ele seria ol. Beleza? E por fim, eu coloquei assim, que é uma cetona. Aqui eu tenho as funções cetonas. O que acontece na minha cetona? Mesmo jeito, 3 carbonos, prop, ligações simples entre o carbono. E essa dupla com oxigênio? É oxigênio, não é entre carbono. Então, não analiso essa dupla, não. Eu analiso só as ligações simples. Então, entre carbonos, ligações simples. Como é uma cetona, por causa desse grupo funcional aqui, ele é um ona. Nesse caso daqui, ele vai ficar naquele caso igual do butan-2-ol, porque pode haver essa, como se diz, essa dúvida. Então, o que acontece? Olha só. Mesmo desenho, ó. CH3, me acompanha, tá dando pra ver? CH3, 3 hidrogênios, carbono com uma ligação dupla com oxigênio, CH2, CH3. Essa minha molécula é assim. Tá. E se eu não posso colocar ele na primeira posição, porque senão ele viraria outra função. Então, as cetonas tem que lembrar de uma coisa, que ela sempre tem que estar, o dupla O, tem que estar no carbono secundário. Secundário, esse é secundário, e esse aqui é secundário. Se eu mudar essa ligação dupla para o próximo carbono, ele não pode estar na extremidade, beleza. Então, serviu ainda duas posições. Essa, teoricamente, a posição 2 e a posição 3. Só que tem uma coisa, na hora que eu passo essa ligação para cá, é como se a molécula tivesse feito isso aqui, ó. Girado. Então, ele não me dá outra posição possível, é sempre a mesma. 1, 2, 1, 2. Por quê? Eu sempre vou começar do lado aonde que tiver a minha função. Que no caso aqui, ela é caracterizada pela dupla O. No caso, ele é caracterizado pelo dupla O aqui. Beleza? Agora eu tenho... Então, o nome vai ser normal. Eu não preciso informar onde é que ele tá. Então, vai ser 4 carbonos, but. Ligações simples entre os carbonos. Como é uma cetona, uma ona. E, por fim, eu tenho o meu último, que são 5 carbonos. Agora, olha só. Belezinha? Meus 5 carbonos. Vou até colocar já o prefixo, pente. Entre os carbonos, ligações simples, Só que agora, olha só, extremidades ele não pode, mas ele tem outra posição possível. Aonde que ela fica?
Esse aqui, ele tá no carbono 2. Se eu girar, que era começar do lado de lá, carbono 2. Só que eu tenho um carbono central aqui, onde eu tenho 2 de um lado e 2 do outro. Deixa-me... Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Aí. Colocar ele no meio. 2 para um lado. Ah, como eu tava dizendo, fica 2 carbonos de um lado. E vou tirar esse hidrogênio aqui. Encaixá-lo aqui. E no caso, 2 carbonos do outro lado. Deixa eu colocar ela. Então, o que acontece? Nesse caso, eu tive 2 posições possíveis. Eu tive a posição 2, que poderia estar tanto aqui, quanto aqui, continua sendo a mesma, porque eu só giro a molécula. E a posição 3. Então, nesse caso aqui, ele estaria na posição 3. Só que, pelo exemplo inicial, ele estaria em qual posição? Na 2. Então, o nome dele vai ser 2. ONA. Vou falar em relação à ligação dupla ou tripla. Vou colocar até o exemplo de um hidrocarboneto aqui. Ligação dupla. CH3. Vou aproveitar essa dupla aqui. Um, dois, três, quatro. Aí, por um acaso, eu coloquei ele mais pro meio. Não, aqui, ó. A molécula tá aqui, tá certinho. Então, conferindo. Ah, falta um hidrogênio. Não, peraí. 1, 2, 3. Um hidrogênio. Bonitinho aqui. É o que tá faltando. Então, olha só. A minha ligação, ela tem... Não, ela tá realmente no lugar errado. Mas tinha que estar do outro lado. Realmente, eu fiz a molécula ainda errada. Peraí. Vamos consertar. Tudo a gente conserta. Esse aqui. Ah, até que enfim. Agora foi. Olha só. CH3. CH, ligação dupla entre carbonos. Outro CH, CH3. Então, o que acontece? Agora eu tenho uma ligação dupla. E pelo que eu fiz antes, você reparou que a ligação dupla tanto podia estar aqui, quanto poderia estar na extremidade. Então, significa que eu tenho 2 posições possíveis. Que foi a confusão que eu fiz assim, nossa, tá certo, tá errado? Não, tava errada mesmo. Essa aqui foi o exemplo que eu dei. Mas aquela anterior, ela tá, é a outra posição possível. Então, o que acontece? A dupla sempre pertence ao carbono da frente. Então, o que acontece aqui? Se, por um acaso... Claro que nas funções é mais fácil saber isso, porque nas funções ele tá lá, 1, 2, no segundo carbono. Aqui ele vai pertencer a quem tá na frente. Então, no caso aqui, ó, se eu começar a contar a dupla pelo lado esquerdo, 1, 2. Então, aqui ele tá no carbono 2. Se eu estivesse contando pelo lado direito, também é 1, 2. Então, como faremos o nome? Vamos lá. 4 carbonos. But. Ligações... Ah, agora não é só ligações simples. Eu tenho uma ligação dupla. E é onde que ele tá? No meu carbono 2, porque eu numerei, ó. 1, 2, 3, 4. Então, no meu carbono 2, eu tenho uma ligação dupla. Então, eu tenho que informar. No meu carbono 2, eu tenho uma ligação dupla. O infixo de dupla é o N. E o final, como ele é um hidrocarboneto, o finalzinho dele é um O. Repara, a função, eu coloquei o número do carbono aonde que ela tá, antes de mencionar qual a função dela. Nas ligações é a mesma coisa. Antes de informar que é do N, que é a ligação dupla, aonde que ele tá? No carbono 2. Beleza?
Acho que dá pra fazer mais uma com uma ligação tripla. Ah, já sei onde é que eu vou colocar. Não, pode ser assim mesmo. CH3, CH, 2, C, tripla, CH. Vou quase pegar essa molécula aqui, vou fazer ela um pouquinho diferente. Esse aqui. E esse aqui. Ó. Pelo exemplo que eu dei, ó. CH3 na ponta. Um CH2. Ah, eu coloquei um a mais aqui. Então, esse aqui tem que sair. Ui, 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 ui. Ah, agora sim. Eu tava com 5. Então, CH3, CH2, C, tripla, C e H. Esse aqui vai ser o mesmo caso do 2. Ele tem essa posição 1, mas ele também poderia estar na minha posição 2. Ah, aqui vai ser mais fácil de mostrar a posição 2, ó. Aqui. Ó, mudei, não? Olha eu fazendo. Não saiu do jeito que eu queria. Pessoa lerda. Ou a posição 2. Tá vendo? Ela tava na posição 1 anteriormente e agora na posição 2. 1, 2 do lado direito, 1, 2 do lado esquerdo. Então, o nome, boot. No caso agora vai ser 1, ligação tripla, in. E como são hidrocarbonetos, ó. Beleza? E assim termina.